Oi, voltei! Vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eleições. Mês que vem já tá aí, passa tão rápido. E esse canal falando sobre relações internacionais e mais do que nunca eu acho que esse tema super atual e super importante de utilidade pública para a gente se conscientizar um pouco mais sobre o nosso papel na sociedade, não só na hora de votar, como em outras iniciativas que a gente pode ter para participar da história do nosso país de fato. Não vou aqui discutir candidato X, Y, Z, porque não é o intuito do canal. O intuito é a gente se conscientizar, como eu disse, e ficar um pouco mais ciente do nosso papel na sociedade e do poder que o nosso voto pode ter. Então vamos lá começar. A primeira coisa é que em alguns ambientes falar de política acaba sendo até um pouco constrangedor, talvez. Muita gente torce o nariz. Ah, isso é besteira, não é pra mim, eu não gosto de discutir política, eu não gosto de saber nada sobre política, porque eu acho muito chato. Na verdade eu acho chato a gente ficar vendo a história do país passar sem a gente poder fazer nada, sem ter a iniciativa de correr atrás pra procurar alguma mudança e só ficar reclamando de ai, tá chato, ai, não tá do jeito que eu gosto, mas não tomar nenhuma ação pra que algo realmente mude. É bem complicado porque a gente não tem uma base para começar a pensar ou entender sobre questões de política desde o ensino fundamental, médio e até mesmo algumas graduações não têm esse ponto de pesquisa como foco. Então, muitas pessoas acabam ficando alheias ao assunto, ouvem por alto, mas a gente precisa ficar muito ciente do nosso papel. Eu fui prestar atenção realmente nesse assunto na faculdade e quando eu tinha que lidar com algumas matérias de política externa logo no segundo semestre, eu desde cara, eu não sei nada, como que eu nunca pensei nisso, como que eu nunca tive o interesse de correr atrás desse assunto. E é realmente extremamente importante, não só na hora de votar, como em outras ações futuras do nosso papel inseridos na sociedade. Ah, mas meu voto sozinho não faz diferença, então eu não preciso me preocupar com isso. Se muitas pessoas pensam da mesma forma, você já parou para pensar que a gente vai ter cada vez menos um governo representando as ideias que você tem lá no poder? As pessoas que vão estar lá não vão estar representando os seus interesses, não vão estar representando os seus ideais, aquilo que você realmente acredita, porque você não participou do processo para colocar aquelas pessoas em posição para te representarem. Quanto mais pessoas pensam assim, menos representado a gente fica. Então a gente precisa participar mais para ter mais pessoas lá na frente pensando e lutando por coisas que você acredita. Então deixa esse negócio de besteira, ai eu não consigo, ai é muito chato pra lá, porque o nosso país que tá em jogo, tudo ao seu redor tá ligado a isso, desde a energia que a gente usa para gravar esse vídeo, desde a liberdade que a gente tem de falar sobre isso aqui na internet, desde liberdade de imprensa, de comunicação, desde o transporte público que você pega, o ônibus na hora que atrasa, a infraestrutura que não tem, tudo isso está interligado com o seu voto principalmente, mas também com outras atividades que a gente pode ter enquanto cidadão dentro da sociedade. Mas aqui agora focando mais especificamente nas eleições, porque tá tão pertinho da gente, a gente precisa correr atrás para tomar a decisão certa. A primeira dica que eu tenho a dar, que é super óbvia, mas muita gente acaba não fazendo, é pesquisar sobre os seus candidatos. Pesquise sobre a história, sobre como vota, sobre a participação política dessa pessoa, as coisas que ela defende, os movimentos que ela participou. Tudo isso a gente tem que fazer uma pesquisa como se fosse uma leve stalkeada ali no Facebook, mas indo além do Facebook, passando por várias outras mídias sociais, a gente tem tudo isso à nossa mão. Por exemplo, tem um aplicativo que se chama Meu Deputado, que você tem como ver como que o seu deputado vota em assembleias. Vou deixar aqui em cima o link de um vídeo da Jujut, que ainda a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, que fala muito sobre várias dicas de aplicativo que você pode usar para poder conhecer um pouco mais sobre os seus candidatos e assim tomar uma melhor decisão para votar. Segunda coisa, busque por candidatos que lutem por aquilo que você acredita, com os seus valores, mas dentro desse tópico tem dois tópicos que a gente precisa tomar muita atenção. O primeiro deles é que a gente precisa sim pensar nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, mas sempre lembrando que direitos humanos em primeiro lugar e, além disso, a gente precisa pensar também em outros grupos além daquele que a gente está inserido. Ah, eu sou a favor de X, mas isso será que é benéfico para outros grupos minoritários, por exemplo? A gente tem que pensar na gente, mas também tem que pensar na sociedade como um todo. E lembrando sempre dos direitos humanos, não vamos esquecer, hein?
A segunda coisa é para prestar atenção para a gente não fazer o caminho contrário. A gente tem que pesquisar candidatos de acordo com os nossos valores e não ver uma manchete, eu acredito nisso. Aí você compra a ideia daquele candidato sem observar as outras ideias que ele também defende, que podem ser contrárias àquilo que você decide, aquilo que você acredita. Eu posso acreditar em X, aquele candidato está falando, eu acredito em X, mas por trás daquilo tem outras temáticas que vão contra aquilo que você acredita. Então a gente não pode fazer o caminho inverso. A gente tem que pesquisar muito para encontrar aqueles candidatos que te representam mais e não comprar um discurso e encarar aquilo como verdade absoluta sem observar as outras coisas pela qual ele luta. Isso é muito importante. Terceira dica ligada a essa época de eleições: assista debates, tanto os debates com vários presidenciáveis, mas também os debates que apenas um está sendo entrevistado. Procure para saber o que eles estão falando, quais são as propostas. Mas isso é chato. A gente já conversou sobre isso, que chato é a gente ter pessoas lá na frente que não representem o que você acredita porque você se absteve de votar e das suas outras obrigações e possibilidades de atuação como cidadão. Não vamos reforçar mais esse argumento porque a gente já sabe que isso está descartado, a gente precisa participar e assistir debate é uma boa maneira de fazer isso. Mas eu perdi os debates que já passaram na televisão e agora, o que é que eu vou fazer? Gente, o YouTube tá aí pra isso, tem vários debates de vários candidatos. E não é assistir só do candidato que você acredita, não. É assistir de todos, pra ver o que todos estão falando, pra gente entender um pouco mais qual é o nosso posicionamento, se a gente realmente tá votando na pessoa que está ligada com os nossos interesses, a gente também já falou disso. Então tá tudo muito relacionado. Então já fez a listinha aí, né? Pesquisar sobre os candidatos, estar atento aos valores que eles defendem e assistir debates, são pontos super importantes. Agora eu vou para dicas adicionais que podem te ajudar, se você tiver um tempinho, de ler esses livros ou de pesquisar sobre esses assuntos. Eu acho que é importante para o nosso crescimento como cidadãos participativos nessa sociedade, enfim. Primeiro livro, vocês já estão carecas de ver, quem já me acompanha aqui, eu já falei desse livro 1000 vezes, que é Política, da Miriam Moraes. Fala sobre política, mas de uma maneira muito fácil de entender. O livro é bem lúdico, bem compreensível. Direita e esquerda, como que funciona as casas eleitorais no Brasil, quem participa, quem não participa, os partidos, o que é partido político, o que é parlamentar, o que é coligação, o que é um monte de coisa. O que é ditadura, o que é democracia, o que é golpe de Estado. Entender conceitos iniciais é muito importante pra gente avançar para debates futuros, eu sempre falo isso. O segundo livro eu li recentemente, é o Pós-Verdade, é um livro bem curtinho, eu achei ele por acaso na Bienal aqui de Brasília. Li rapidinho e eu acho que é um assunto super importante, fala sobre fake news, mais voltado, relacionando mais com Trump e com Brexit, mas dá para relacionar muita coisa com o Brasil, com essa situação de fake news como um todo. É muito importante a gente saber sobre o assunto pra gente saber como se posicionar, como se proteger. Tem um capítulo só falando sobre isso, de como a gente pode evitar que essas emboscadas da fake news atrapalhem o nosso sistema como um todo e como a gente pode participar desse processo. Além disso, recomendo 1000 vezes o canal da Jude. Muita gente já deve conhecer, ela tá fazendo uma série de vídeos sobre política que se chama Era Uma Vez um Voto. Os vídeos são maravilhosos, extremamente esclarecedores. Vou deixar linkado aqui embaixo também. E, gente, assistam, façam maratona porque vale a pena cada segundo. A última dica é do site Politize, lá tem vários artigos e textos explicando sobre questões básicas de política e de fácil entendimento. E por fim, a minha dica é uma atividade a longo prazo, que é a gente se preparar para além das eleições, mais como cidadãos brasileiros, que é entender um pouco mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil, política externa brasileira, entender um pouco mais sobre o que é ditadura, o que foi a ditadura no Brasil, entender um pouco mais sobre o sistema político, entender um pouco mais sobre a identidade do povo brasileiro. Gente, tudo isso está muito relacionado, a gente tem uma bibliografia enorme sobre o assunto e é importante que a gente deixe de ser só espectador para poder fazer parte dessa mudança e conhecer um pouco mais. Isso de qualquer assunto, não só sobre o Brasil em si, faz com que a gente entenda o que a gente quer e o que a gente não quer para o país e para a sociedade. Então, sempre buscando conhecimento, essa é uma tarefa que a gente precisa ter.
Daqui pra frente a gente vai indicando livros, filmes, sempre tem dicas lá no Instagram também, então a gente precisa se comprometer, vamos nos comprometer juntos a entender um pouco mais sobre o nosso país de diversos ângulos para que a gente possa participar mais ativamente desse processo. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira, se inscreve no canal, porque semana que vem a gente tá aqui de novo e segue nas redes sociais que eu tô dando algumas dicas adicionais, sempre tem lá no Instagram, principalmente a Real Help Internacional em todas. E é isso, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!